Agora o quarto programa da lista 5, da semana 5, ele diz o seguinte: o campus aberto da UFOP realizará uma gincana. Precisa de um programa para computar a pontuação das duas equipes, são só duas, participantes, e determinar a equipe vencedora. Da seguinte forma que o programa deve acontecer, que a gincana acontece. Serão realizadas N provas, definidas por entrada do usuário. Então, a primeira é perguntar, quantas provas são? Cada equipe receberá uma nota entre 0 e 10 para cada uma das provas. Então, cada equipe, cada prova, e a gente não vai validar essa entrada, se o valor ficou entre 0 e 10, a gente assume que vai digitar sempre certo. A equipe com maior pontuação será a vencedora da prova, mas pode haver empate. Se tiver a mesma pontuação, houve empate. Para cada prova, deverá ser lida a nota de cada equipe e computada, a equipe vencedora ou se houve empate. Ao final, informar qual foi a equipe que venceu o maior número de provas, ou mesmo se houve empate. O programa imprime a pontuação de cada equipe e a equipe vencedora na tela. Então, a pontuação na verdade, a pontuação não está sendo ilustrada. Ele imprime a pontuação de cada equipe e a equipe vencedora na tela. A pontuação de cada equipe vai ser na entrada do programa, na verdade não é saída. Tá? Ele não pediu, no exemplo de execução, para somar toda a pontuação, porque não é assim que ganha. Ganha quem vence mais provas. Então, eu vou colocar uma observação aqui, tá? E vou dizer o seguinte, não computar notas totais. Não é para imprimir as notas parciais. Então, só com relação a esse ponto 6, tá? Vamos colocar essa observação aqui, que eu vou fazer dessa maneira. Então, vamos lá. Então, como é que nós vamos resolver? Primeiro, a gente vai ter que pedir o valor de n. Aí, depois tem que fazer um loop com for, que vai... Por que com for? Porque ele tem que rodar n vezes. Então, é a forma mais simples do for, é o jeito mais fácil de fazer. Aí eu vou rodar o for n vezes, e aí lá dentro tem que pedir os inputs das notas das duas equipes. E cada vez que entrar com uma nota, eu tenho que verificar quem ganhou. Se a equipe A tiver ganhado aquela prova, eu tenho que computar mais uma vitória para ela. Então tem um contador de vitórias para a equipe A e para a equipe B. E se houver empate, tem também o contador de empate, que eu vou ter que avaliar. Quando ele sair do for, a gente conta quem ganhou, se for o A, o B ou se houve empate. Tá? Então um programinha aí que vai ficar um pouquinho extenso aqui, vocês vão ver. Então n é um número inteiro da entrada e ele pede o seguinte, quantidade de provas, dois pontos. Aqui faltam as aspas. Bem, depois dessa entrada já começa o for. Então, para colocar i no intervalo, eu posso colocar assim porque ele vai de 0 até n menos 1, roda n vezes essa quantidade de provas. Então, ele começa imprimindo aqui dentro do for, ele começa com um print assim, olha. Ele imprime assim, ó, prova 1. Mas o que é o prova 1 que depois tem que mudar para prova 2? 1 é uma variável. Então, aqui dentro eu vou ter que trocar para i mais 1. Porque esse i vai começar em 0, pela forma que está sendo usado o range. O range a gente já aprendeu a usar. Se eu não definir valor inicial aqui, é porque ele vai de 0 até o valor que tiver aqui dentro. Então, ele aqui está valendo 0 na primeira execução, mas é a execução número 1. Então, por isso eu vou precisar colocar i mais 1. Então, prova 1, ele já imprimiu. Aí vem input com a pontuação da equipe 1. Então, o input vai ser parecido com esse. Agora, vou colocar assim, ponto 1, pontos 1 e pontos 2. E aí a mensagem aqui é computação, pontuação da equipe 1, dois pontos. Porque é sempre equipe 1 e 2, né? Então eu peço da equipe 1 é o pontos 1. E aí aqui tem que ser inteiro também.
Uma nota para cada prova. Não precisa ser inteiro, eu vou colocar float. E aí, mesma coisa, só que agora para a equipe 2 eu vou chamar de pontos 2. Agora a pontuação da equipe 2. Bem, então cada hora que ele rodar no for, pontos 1, pontos 2 vai ter um valor diferente. O que ele faz com esses valores diferentes? Ele verifica quem é maior. Se pontos 1 for maior que pontos 2, o que é para fazer? E aqui faltam os 2 pontos do for. O que é para fazer se pontos 1 for maior que pontos 2? É para contar mais uma vitória para a equipe 1. Então, eu vou precisar dos contadores. Vou chamar de VIT de vitória. Então, 21 começa, 21, vitória do primeira equipe começou com 0. Da mesma forma, o VIT2, que é a equipe da vitória 2, vitória da equipe 2, também inicializando em 0. Então, se pontos 1 maior que ponto 2, eu tenho que fazer o 21 mais igual a 1, ou seja, somar mais 1 para a vitória da equipe 1. Eu vou precisar de elif, porque eu tenho que ver se o contrário é verdadeiro. Ou se o pontos 1 é menor do que o pontos 2, porque se for, menor não é igual, hein? Aí eu vou fazer a mesma coisa que aqui, porém, para o VIT2. E aí, se não for nenhuma ou nem outro, só teria uma opção. E aí vem o else, que é empate, emp mais igual 1. Só que esse emp não existe, eu também tenho que vir aqui contar, contabilizá-lo, inicializar esse valor de emp, porque aqui dentro ele é incrementado, então ele tem que ter um valor inicial necessariamente. Então emp mais igual a 1. Pronto. Aqui nós já temos a contagem dentro do for. Uma hora ele vai sair desse for e ele vai falar quem venceu. Quando ele finalizar, e para verificar quem venceu, aqui fora ele vai fazer uma estrutura parecida com essa daqui. No entanto, é com os valores totais, não é pontos 1 e pontos 2 que foram os inputs da rodada aqui, mas sim com o VIT 1 e aqui o VIT 2. Então, se o VIT 1 for maior que o VIT 2, é para ele imprimir a equipe 1 venceu e o número de provas que ele venceu. Na verdade, ele quer contabilizar a prova de todo mundo. Ele, na verdade, ele não pergunta quem venceu. Ele simplesmente imprime a equipe 1 venceu tantas vezes, a equipe 2 venceu tantas vezes. Houve tantos empates. E aí fala quem é a vencedora. Tá? Então eu vou colocar uma variável vem de vencedor. Então, se o VIT1 é o vencedor, Não, na verdade é porque é o seguinte, ele tem exemplo de execução, mas deixa eu ver o segundo exemplo de execução. Houve um empate entre as equipes. Houve empate entre as equipes. Então, no final tem que ver se houve empate também. Então, de toda forma, tem 3 coisas que têm que ser impressas, tá? De todo jeito. Estou vendo aqui o exemplo de execução. Ele tem que imprimir a equipe 1 venceu tantas provas, tem que imprimir isso. Então, vamos lá, vamos dar um print aqui. Um print formatado, que ele vai imprimir a equipe 1 venceu quantas provas aqui? Ó? Venceu 21 provas. Pronto. Aí vai ter um outro printf, ou poderia ser o mesmo, né? Eu vou fazer outro aqui para ficar mais organizado. A equipe 2 venceu 22 provas. E, finalmente, um terceiro que vai falar diferente. Houve tantos empates entre as equipes. Então, a terceira mensagem é diferente um pouco. Houve, aqui que nós vamos trocar, quantos empates tiveram. Empate entre as equipes. Agora sim, eu tenho que dar um veredito. Se a 1 venceu, a 2 venceu, ou se houve empate. Então, se o VIT1 for maior que o VIT2, eu vou imprimir assim, ó, a equipe 2 é a vencedora. Então, print, não preciso formatar esse print porque é só uma mensagem de texto. A equipe 1 é a vencedora. Aí vai vir um elif aqui, ó,
Veja que tudo isso está fora do for, gente, tá vendo? Então o for acabou aqui, ó, tá? For foi só isso, aqui já é abaixo do for, então depois que já processou tudo. Então 21 vezes 2, houve empate, aí se o 21 for maior que o 22, a equipe 1 é vencedora. Se não, se, aí seria o contrário, o 22 é maior do que o 21. Se isso acontecer, ele imprime de forma similar aqui, a equipe 2 é a vencedora, e se não, ele vai imprimir houve empate entre as equipes. Pronto. Então a saída, na verdade, começou aqui. E aqui, esse processamento tem entrada no meio. É só escrever, eu estou só comentando, isso não muda nada no nosso programa. Então vamos lá ver se nós temos algum errinho aqui ou se o programa já vai rodar direto. Quantidade de provas, vamos ver aqui os exemplos de execução. Então nós vamos começar aqui com 5 provas, aí equipe 1 5, 6, depois 7.8 e 7.6, aí depois 5 e 4, aí depois 6 e 7 e depois 3 e 4. Então, pontuação da equipe 1, 3, equipe 2, 4. A equipe 1 venceu 2 provas, não, aqui já é o 5 ainda, né? Então, o fato é, a equipe 1 venceu 2 provas, a equipe 2 venceu 3 provas. Houve 0 empates entre as equipes. A equipe 2 é a vencedora, realmente, certinho. Agora, o segundo exemplo de execução que nós temos, agora são 3 provas e os valores são 5 e 5, então aqui já teve um empate, 8 e 6 e 4 e 6. Então, cada um venceu uma e teve um empate. Então, houve empate entre as equipes. Então, comportamento esperado aqui para o nosso programa. Esse foi o exercício 4 da lista 5.